Entre 1964 e 1985, a ditadura militar brasileira expandiu a malha de rodovias federais pavimentadas em 282%. 282. Em 21 anos de regime, o Brasil construiu mais estradas do que nos 40 anos democráticos que vieram depois. Esse número costuma ser citado como um dos legados positivos da ditadura. Infraestrutura, progresso, integração nacional. É o número que aparece quando alguém quer argumentar que o regime militar tinha seus méritos. Este episódio é sobre o que esse número não conta. Sobre o que foi necessário para que aquele asfalto existisse. Sobre quem morreu para que você possa hoje dirigir por estradas que o regime inaugurou com fita cortada e discursos sobre o Brasil grande. A Comissão Nacional da Verdade investigou 4 rodovias do Plano de Integração Nacional. A BR-230, a BR-174, a BR-163 e a BR-210. O número de indígenas mortos durante a construção dessas 4 rodovias, segundo os relatos colhidos pela CNV, cerca de 8.000. 8.000 indígenas mortos em pelo menos 4 frentes de construção de estradas. A maior parte dessas mortes não foi registrada. Esse é o número que não aparece quando alguém cita os 282%. O que o Brasil construiu? A ditadura militar brasileira tinha um projeto para as rodovias que era ao mesmo tempo econômico, geopolítico e ideológico. Econômico: integrar o interior ao litoral, escoar produção, atrair indústrias. Geopolítico: ocupar a Amazônia para garantir soberania sobre um território que o regime via como vulnerável à cobiça estrangeira. Ideológico: mostrar ao mundo e ao próprio povo brasileiro que o regime era capaz de fazer o que governos democráticos anteriores não tinham feito. A ditadura escolheu rodovias como seu símbolo de modernidade, não ferrovias, que seriam mais eficientes para o transporte de carga a longas distâncias e que o Brasil já tinha, em parte, construído. A malha ferroviária passou de 34.262 quilômetros em 1964 para 29.777 em 1985. Uma redução de 13% enquanto o regime expandia as rodovias. A escolha das rodovias sobre as ferrovias não foi técnica, foi política. Foi a escolha de um governo que havia se aliado às montadoras de automóveis desde os anos anteriores, que havia apostado no transporte individual como símbolo de progresso e que precisava de obras visíveis, inauguráveis, fotogênicas, obras que um general pudesse cortar fita. Uma ferrovia não é fotogênica da mesma forma que uma rodovia que rasga a Amazônia. O Brasil construiu um sistema de transporte em torno das rodovias durante a ditadura. E pagou esse preço. E continua pagando. Nas pistas simples de mão dupla que matam uma pessoa a cada poucas horas. Nas rodovias sem duplicação que o canal inteiro percorreu. Nas ferrovias que nunca foram e que hoje fariam diferença em cada tonelada de carga que segue de caminhão pelo país. O que o asfalto cobriu? 8.000 indígenas mortos durante a construção das rodovias do PIM. Esse é o número que a Comissão Nacional da Verdade coletou a partir de relatos, com a ressalva explícita de que a maior parte dessas mortes não foi registrada. Não há como falar em um número exato de mortos devido à falta de registros. O que isso significa, concretamente, é que a história das rodovias brasileiras construídas entre 1964 e 1985 tem uma lacuna que nunca poderá ser completamente preenchida. Povos inteiros que morreram sem que ninguém anotasse um nome, uma data, uma aldeia de origem. O extermínio quase total dos índios Jiarrui. A dizimação de grande parte dos Tenharim. Os Waimiri Atroari da BR-174, reduzidos de 3.000 para 332 em 15 anos. A Transamazônica representou uma tragédia para 29 grupos indígenas, entre eles 11 etnias que viviam completamente isoladas antes de as máquinas chegarem. 11 povos que não tinham contato com o mundo externo,
que não sabiam que havia um general em Brasília com um projeto para o território onde viviam, que descobriram a existência desse projeto quando os tratores apareceram. Sobre alguns desses povos, a CNV encontrou documentos que descrevem algo que não tem outro nome: pais, mães e filhos mortos, aldeias destruídas pelo fogo e por bombas, gente resistindo e famílias correndo pelos varadouros à procura de refúgio em aldeia amiga, a floresta rasgada e os rios ocupados por gente agressiva e inimiga. Isso está num relatório da Comissão Nacional da Verdade, sobre o que aconteceu durante a construção de rodovias federais brasileiras, nos anos 1970. O que o Brasil ainda não reconheceu. O relatório final da Comissão Nacional da Verdade, entregue em 2014, listou 434 mortos e desaparecidos políticos. Mas existe outro número no mesmo relatório, no capítulo indígena, no volume 2, que quase nunca aparece nas manchetes. 8.350 mortos e desaparecidos indígenas. A diferença entre esses dois números não é acidental. É o reflexo de décadas em que o Brasil tratou as mortes de indígenas como algo diferente, menos urgente, menos documentável, menos merecedor da mesma atenção que as mortes de militantes políticos urbanos. Não há memorial nas rodovias federais brasileiras que reconheça explicitamente os povos indígenas mortos durante sua construção. Nenhuma placa na BR-174 nomeia os Waimiri-Atroari. Nenhuma placa na Transamazônica nomeia os Diahui, os Tenharim, os 11 povos isolados que descobriram a integração nacional quando as máquinas chegaram às suas aldeias. Em 2023, o projeto de lei 1404 em São Paulo determinou a mudança de nomes de prédios e rodovias que homenageiam agentes da ditadura. São passos, mas nenhum passo ainda propõe o que deveria ser óbvio: que cada rodovia federal construída pelo regime militar tenha, em algum ponto de sua extensão, um reconhecimento explícito do custo humano de sua existência. O paradoxo que o Brasil não resolveu. Existe um paradoxo no coração desta série inteira que precisamos nomear diretamente. As piores estradas do Brasil de hoje, as que mais matam, as que mais precisam de duplicação, as que mais aparecem neste canal, são, em sua maioria, as mesmas que a ditadura inaugurou com tanto orgulho. A BR-381, com a maior média de acidentes por quilômetro do Brasil, foi aberta no traçado dos burros de carga do século XVII e inaugurada nos anos 1960. A BR-116, com o apelido de Rodovia da Morte, que o Brasil inteiro conhece, foi expandida e consolidada como rota nacional durante o regime. A BR-040, que esta série cobriu desde o Viaduto das Almas, tem suas origens no mesmo projeto de integração rodoviária que a ditadura priorizou sobre qualquer alternativa. O Brasil construiu, em 21 anos de ditadura, uma infraestrutura que definiu como o país se move. E depois, em 40 anos de democracia, ficou consertando, ou tentando consertar, o que foi construído com pressa, sem planejamento adequado, sem considerar o volume de tráfego que aquelas estradas precisariam suportar décadas depois. Em 2023, 78,6% do investimento público federal em rodovias foi gasto em reparações. Apenas 7,4% foi para a construção de novas vias. O Brasil democrático gasta a maior parte de seu orçamento de infraestrutura consertando o que a ditadura construiu errado. E ainda não terminou de consertar. A resposta que o canal inteiro buscou. Ao longo de todas as séries do canal Sombras na Estrada, percorremos o Brasil de ponta a ponta. O Viaduto das Almas, na BR-040. A bailarina da Cruz Rosa da BR-116. A menina fantasma da BR-101. A Serra do Rio do Rastro. Os imigrantes alemães de Blumenau. O negrinho do Pampa Gaúcho. A BR-381 e os voluntários do Sevor. E agora, a BR-174 que fecha à noite.
a transamazônica que a floresta está engolindo, e os desaparecidos que as estradas carregaram sem nome. E em todos esses episódios, a mesma pergunta ficou suspensa sem resposta direta. Por que as estradas brasileiras têm tantos fantasmas? A resposta que esta série propõe não é sobrenatural, é histórica. As estradas brasileiras têm tantos fantasmas porque foram construídas sobre mortes que o Brasil não reconheceu. Os 8.000 indígenas das rodovias do PIN que não têm nome registrado. Os operários da Transamazônica que morreram de malária num acampamento isolado sem que ninguém anotasse. Os desaparecidos políticos transportados de madrugada pelas mesmas rodovias que o regime inaugurava de dia. Os bombeiros de descanso que foram salvar e morreram na BR-282. Os jornalistas da Band Minas que foram cobrir o início das obras e não voltaram. Toda essa gente que morreu em ou por causa de estradas que o Brasil usa todos os dias. Que não tem memorial nas rodovias onde morreram. Que não tem nome em nenhuma placa quilométrica. Que o Brasil passa por cima, todos os dias, sem saber, sem reconhecer. Em cada viagem de caminhão, em cada feriado de estrada, em cada volta para casa. Os fantasmas das estradas brasileiras são a memória que o asfalto não conseguiu apagar. São os mortos que o Brasil não parou para enterrar direito. São as histórias que as comunidades ao longo das rodovias contam porque é a única forma que tem de garantir que aqueles que foram não desapareceram completamente. Esta série percorreu 4 episódios. A BR-174 que fecha à noite, e os 2.650 Waimiri Atroari mortos para que ela existisse. A Transamazônica, a maior promessa da ditadura, sendo engolida pela floresta que tentou rasgar. A estrada dos desaparecidos, os centros de repressão sem endereço, as rodovias de madrugada, os atestados de paradeiro ignorado. E agora o fechamento, o asfalto que cobre tudo. Os números que o Brasil sabe, mas prefere não juntar num só lugar. O paradoxo de um país que ainda conserta estradas construídas erradas por um regime que não prestava contas a ninguém. O canal Sombras na Estrada percorreu o Brasil de ponta a ponta. De Fortaleza a Jaguarão pela BR-116. Do Nordeste ao Sul. Da BR-040 à BR-381. Da Serra do Rio do Rastro ao Passo da Morte. De Alagoinhas à Ilha do Medo. Da Gespensterstrasse de Blumenau ao Negrinho do Pampa Gaúcho. E agora, das rodovias da ditadura ao asfalto que cobre tudo. O que o canal encontrou em todas essas estradas foi sempre a mesma coisa. Não os fantasmas. O Brasil que o Brasil não parou para reconhecer. Toda estrada guarda seus mortos. O Brasil construiu 282% mais estradas em 21 anos de ditadura. E nunca parou, em nenhum ponto de nenhuma dessas rodovias, para dizer os nomes de quem morreu para elas existirem. Os nomes existem. Alguns deles estão nos relatórios da Comissão Nacional da Verdade, nas ações do Ministério Público Federal, nos cadernos de escola de crianças Waimiri Atroari, que aprenderam a escrever em português, perguntando por que o civilizado matou a nossa gente. Esse canal existe para contar histórias que as estradas guardam. Hoje, a história que guardamos é esta. O asfalto cobre tudo, mas não apaga nada. E enquanto o Brasil não parar para reconhecer quem morreu para suas estradas existirem, eles continuam, na beira da pista, de madrugada, esperando.